haveria de viver por mais tempo o homem que tanto amara. Não havia remédio contra a morte, a saudade era inútil, a ausência perene. Aristeu, o galego, olhou languidamente a tarde que esmorecia no céu do junco, onde filetes escarlates delineavam o céu, e morreu com a imagem de Teresa sorrindo para ele. Muito antes, num ano distante, tivera 15 anos de idade e prometeu a si mesmo que nunca mais apanharia do seu pai, caboclo rude, ignorante e que não tinha compaixão em castigar seus filhos. Contando com a cumplicidade de sua irmã Maria, arrumou a mala de couro com algumas peças de roupa, farinha, rapadura e carne seca e ganhou a estrada, em direção do vizinho município de Água Fria. Caminhou durante a noite e a maior parte do dia até chegar ao destino. Não teve tempo nem de procurar uma pousada. Nesse mesmo dia, conheceu um agenciador de trabalhadores para a extração de látex na floresta amazônica. Nenhuma seta envenenada pelos índios, nenhuma doença tropical seria pior que as surras aplicadas pelo seu pai. Não pela dor física, que tem cura, mas pela ferida na alma, que nunca cicatriza. Viajou vários dias sem arrependimento. Teve o índio desconfiado como amigo, o ladrão de gado como colega de trabalho, o traficante de escravas brancas como seu chefe, o matador de aluguel como companheiro de farra e as coxas morenas das Índias como refúgio e consolo. Ali era a terra dos sem lei, dos sem justiça, dos sem alma e dos sem Deus. Esse é um trecho do livro Cangalha do Vento, de Luiz Eudes, que é o nosso convidado no 7º episódio do programa literário Eu Que Fiz. O Luiz Eudes tem 53 anos, nasceu em Sátiro Dias, na Bahia, é contador e escritor, casado e pai de 3 meninas. Em Cangalha do Vento, lançado agora em 2022 pela editora Essencial, Luiz Eudes apresenta contos que falam da seca, do êxodo rural, a busca por tempos melhores, o período da ditadura militar e também são contos baseados em vários causos que ele ouvia enquanto trabalhava no armazém de seu pai. Bom, então eu vou deixar o próprio autor falar de sua obra, então fique agora com o 7º episódio da 5ª temporada do Eu Que Fiz, com Luiz Eudes falando do livro Cangalha do Vento. Apresente seu livro. O livro Cangalha do Vento é composto por um conjunto de contos que se entrelaçam e formam uma novela, a exemplo do que fazia o velho Graça, o mestre Graciliano Ramos, com Vidas Secas. O desenrolar dos fatos, os personagens, as paisagens, tudo enfim, corroboram para que, a partir de qualquer ponto que o leitor tenha acesso ao volume, ele possa entender o conteúdo. E esse livro ele conta a história de 3 gerações da mesma família. O patriarca Aristeu, um dos seus filhos, o José Paulo, e o neto, o Fernando. A relação dessas 3 gerações da mesma família com a terra que eles nasceram,
o amor deles a essa terra, ao lugar imaginário, à cidade imaginária de Junco, bem como a propriedade da família, a Fazenda Baixa Funda, e esse elo que os une ao bem material, à própria terra, visto que todos eles têm uma relação muito rica, muito forte com aquela propriedade rural. E na história, começa com a aquisição dessa propriedade. Em determinado momento eles perdem a posse e retomam de forma surpreendente. Qual foi a inspiração para o livro? A inspiração, eu acho que é algo assim psicográfico, é o anjo da guarda que sopra aqui no livro, porque vem no repente, vem no de repente. Mas a inspiração para a escrita, para a construção da novela Cangalha do Vento se deu porque na minha infância, na minha adolescência, eu vivi muito atrás do balcão do armazém do meu pai em Sátiro Dias, ouvindo casos, vendo causos, vendo pessoas, vivenciando aquela atmosfera que contribuiu muito para a construção das paisagens, das personagens e do próprio enredo da novela Cangalha do Vento. Além da inspiração, a constância, ao hábito da leitura. E é no dia a dia, no compromisso com a arte, no prazer em ler, que vem a prática, que vem o desenrolar, que vem o acontecer de todas as histórias, inclusive a Cangalha do Vento. Quais cargas são carregadas na Cangalha do Vento? As cargas que a Cangalha do Vento traz, assim, a saber, são algumas, né, a saber. O êxodo rural, a busca por dias melhores nos grandes centros, né, o falso Eldorado que era o São Paulo do início do século passado, o período da ditadura militar, a seca sobretudo. Havia uma lenda assim, entre as pessoas do interior, assim, das pequenas cidades nordestinas, sobretudo as que viviam longos períodos de estiagem, que São Paulo dava o couro, dava o ouro e tirava o couro. Então, são essas cargas que eu coloquei no Cangalha do Vento. E a principal delas é a saudade da terra e o desejo constante de voltar. Como foi escrever sobre o Nordeste? Escrever sobre o Nordeste é como diz o mestre Antônio Torres. Fácil não é, mas se fácil fosse, que graça teria? Ocorre que eu escrevi eu sou nordestino, então eu escrevi sobre o que eu vi, sobre o que eu vivi, sobre o que eu ouvi e sobre o que eu gostaria de ter visto. E o resultado disso tudo está no caldeirão efervescente que é a Cangalha do Vento. E que está também nos outros livros que eu escrevi até então. A minha escrita é, sobretudo, baseada no Nordeste. Meus personagens são nordestinos, minha ambientação é nordestina, minhas paisagens são do Nordeste. Repito, eu sou nordestino. E é como disse Dorival Caymmi, mas acontece que eu sou baiano. Então, eu não sei escrever sobre outro ambiente que não seja o que eu respiro, o que eu vivo, o que eu conheço em suas entranhas. Eu sou nordestino e eu vou escrever sempre sobre o Nordeste. Mesmo que um texto, que eu já escrevi textos que se passam fora do Nordeste, mas o personagem é nordestino, tem um pé no sertão. Esse é meu lugar de escrita, e sempre será.
Os contos versam sobre raízes, família e saudades? Sim, sim, o Cangalha do Vento versa sobre raízes, família e saudades. E eu busquei nessa história exatamente falar sobre as relações de 3 gerações da mesma família com a terra que lhes pariu. E aí vem as suas nuances, né? A saudade, o reencontro, os desencontros, o reencontro e, tenho certeza, o final é surpreendente. Os contos são independentes uns dos outros ou eles foram organizados para dar uma narrativa única ao livro? Sim, sim, os contos são independentes, eles podem ser lidos a partir de qualquer um deles. Isa Oedo, uma jornalista lá do Paraná, ela escreveu que O Cangalha do Vento é um livro de contos que, reunidos de forma tão natural, à primeira vista, poderiam ser lido apenas como capítulos de uma história. Bom, e é isso. Cada conto, cada capítulo, supostamente um conto, eles lidos de forma independente, não afeta em nada a leitura. Todavia, se lido na sequência que eles estão apresentados no livro, se forma a novela, que é o resultado dos contos que se entrelaçam. E isso se assemelha, a meu ver, ao mestre Graciliano Ramos, que eu já citei, ao seu estilo, ao estilo que ele empregou na construção do Vidas Secas. Isso é apenas, penso eu, um bônus da obra, já que é permeada por muitas outras histórias e cada uma delas, volto, a seu tempo pode ser lida, e mais que um conjunto da efervescência forma um caldeirão bem legal. O livro foi traduzido para o italiano e foi publicado em outros países. Fale um pouco sobre essa experiência. O livro O Cangalha do Vento vem sido recebido de forma bem acalorada, por onde quer que tenha chegado. Foi publicado em Portugal, foi publicado em Angola, foi traduzido para o italiano. Para este escritor é motivo de muita alegria, de muita honra. Aqui no Brasil também o livro está sendo bem aceito, né? Colégios, universidades da Bahia, de Minas Gerais, houve lançamentos em São Paulo e é nessa trilha, aí nesse caminhar por onde eu tenho passado, jornadas pedagógicas, bate-papo com alunos, tem sido bem prazeroso esse encontro do escritor com alunos em torno do Cangalha do Vento. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? O Cangalha do Vento foi um trabalho assim que mais me consumiu tempo. Foram em torno de 8 anos entre o início e a sua publicação. Alguma curiosidade ou dificuldade durante o processo de pesquisa e produção do livro? A curiosidade fica por conta do extravio do arquivo do livro. Eu mudei de cidade, mudei de trabalho, e essa mudança eu acabei perdendo o arquivo. E somente 6 anos depois foi que, no início de manhã, quando os passarinhos cantavam na janela da minha casa, recebi via mensagem o arquivo me enviado por um amigo, a quem eu havia enviado há alguns anos atrás. Então, na verdade, este amigo, o Abimael Borges, ele foi o salvador da pátria. Ele foi o salvador da minha carreira. Sem essa descoberta, sem esse achado por parte dele, não existiria Cangalha do Vento, talvez não existisse hoje o escritor Luiz Reis. Quem fez a arte gráfica do livro? A arte de capa do Cangalha do Vento, desta edição, a 4ª edição, é da publicitária Jéssica Runise, minha esposa. A capa é de Carlos Matos. As ilustrações de Samuel Costa.
A revisão literária é de Tom Torres, a quem submeto todos os meus escritos, e a revisão ortográfica é de Barrabás. A estas pessoas eu devo esta linda obra. Como foi o seu contato com a literatura? Claro que eu lembro do meu contato com livros. Foi numa manhã de chuva, em 7 dias, eu estava na casa dos meus pais, eu tinha 11 anos, quando meu tio Nenê Vieira chegou com um romance Carta ao Bispo, de Antônio Torres, e me entregou, disse: leia, você precisa ler para valer. A partir daquele dia eu fiquei tão impactado com a leitura do Carta ao Bispo, pelo fato de ter sido escrito por um conterrâneo, por um parente, mas, sobretudo, pela poesia que há neste romance. E eu decidi, naquele momento, que o que eu gostaria para toda a minha vida era ter uma relação de intimidade com os livros. E nunca mais eu parei de ler. E eu leio todos os dias, por amor à arte, não por obrigação, mas por compromisso com a leitura. E, a partir daquele momento, eu me tornei leitor. E durante muitos anos eu fui só leitor. Claro que para me tornar escritor, eu precisei ler muito, ler bastante. Caio Fernando Abreu diz que a leitura é o alimento, o escrever é o vomitar. E é isso. Qual o seu livro de cabeceira? São vários os meus livros de cabeceira, vários. Carta ao Bispo, de Antônio Torres, Seara Vermelha, de Jorge Amado, Compadre de Ogum, de Jorge Amado, Vasto Mundo, de Drummond, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, Terra Sem Fim, voltando a Jorge Amado, o 15, de Raquel de Queiroz, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. São muitos os meus livros de cabeceira. Toda a poesia de Quintana, toda a poesia de Cora Carolina, Manuel de Barros. Meu Deus, eu escreveria um livro só para citar os meus livros de cabeceira. Qual o seu calo literário? Para dizer a verdade, eu não tenho um calo literário. Mas claro, alguns livros ficaram pelo meio do caminho. Alguns porque eu não gostei. Nas primeiras 3 páginas não me agradaram, não senti o desejo de continuar e eu deixei de lado. E outros por falta de capacidade minha, deste leitor, de compreender a mensagem do autor. Qual livro você conheceu por causa de um filme ou vice-versa? O Pianista foi um livro que eu vim conhecer muitos anos depois, porque antes eu havia conhecido o filme. E eu fiquei muito impactado por ter uma carga de densidade. Somente alguns anos depois eu encontrei o livro, mas aí as personagens já haviam sido apresentadas pelo editor Roman Polanski. Não dava mais para construí-los, os personagens já estavam prontos, né? Já me foram entregues. A mesma aconteceu com Cidade de Deus, de Paulo Lins, né? que eu assisti o filme, forte, denso, impactante, e somente alguns anos depois eu cheguei ao livro. E esta é uma razão pela qual eu prefiro sempre ler o livro, porque eu construo os meus personagens, eu recebo do autor e eu faço a minha leitura, eu faço a minha construção de como seria cada um daqueles personagens. E eu prefiro assim, eu prefiro que ninguém me entregue, eu prefiro que eu construa mesmo. E que eu tenha a minha percepção de como é aquele autor, aquele personagem, do que ele veste, o que ele gosta, o que ele lê, o que ele faz, que horas ele dorme. Eu faço a minha construção. Eu crio a minha imagem a partir da leitura do livro. E eu prefiro assim.
já comprou um livro pela capa? Sim, claro que eu já comprei livros pela capa. E o que me vem à memória agora é Marca, de Rogério Santos. Um livro, uma capa linda, chamativa, bem construída. Eu entrei na livraria, olhei e disse, pô, eu quero esse livro. Não me arrependi, é um livro genial. Qual é a sua mania literária? A minha mania literária é ler vários livros ao mesmo tempo. Eu agora estou lendo Manuel de Barros, sempre volto às obras de Jorge Amado e de Antônio Torres, referenciais para mim, Antônio Torres e Jorge Amado, não me canso de dizer isso. Estou mergulhado na obra do Bruxo do Cosme Velho. Estou lendo também contos americanos, e paralelo a isso sempre surge um presente, uma sessão de autógrafos, uma ida a uma livraria, uma feira, e a gente acaba adquirindo mais livros porque eu comprar livro, adquirir livros ou receber livros é algo muito prazeroso. Então a pilha de livros na cabeceira da cama está sempre em alta. Uma coisa puxa a outra. Indico Histórias Roubadas, de Décio Torres, um escritor maduro e um livro brilhante. Uau, quanta bagagem, né? Bacana demais ele dizer que uma das cargas carregadas pela cangalha do vento é a saudade da terra, é a eterna vontade de voltar para a sua terra, né? E legal que ele ressalta a importância, né, de valorizar as raízes, e ele considera que o lugar dele na escrita é uma boa forma de manter e falar sobre as raízes como nordestino, né? E a curiosidade dele de perder o arquivo do livro, que é por mais amigos, né, como Abimael Borges, que tinha o arquivo do livro dele e devolveu, né, reenviou para ele, senão Cangalha do Vento não estaria aqui na minha mão, não teria sido publicado, né? Coisas que a tecnologia faz por nós, né? A gente perde arquivos, às vezes numa falta de backup ou numa troca de máquina, mas ainda bem que existia num e-mail aí em algum lugar guardado e o Luiz Eudes conseguiu recuperar, né? E eu também prefiro ler o livro antes de ver o filme, porque se eu ver o filme, o personagem já fica na minha cabeça e aí já era. Eu não consigo ler o livro sem desconectar do filme. E eu gosto muito de ler primeiro o livro porque eu gosto de criar os personagens na minha cabeça. E toda a história, né? Toda a estrutura, cenário, eu imagino como é que é tudo. E aí quando você tem essa referência do filme, você perde um pouco isso, né? E achei lindo o livro, queria agradecer Luiz Eudes por enviar o livro. Tá incrível, as artes aqui são maravilhosas. E eu li um trechinho para escolher para falar aqui no episódio, mas já vou ler o livro inteiro. Mas é um carinho na alma um livro como esse que fala de memórias, né, tão importantes. Bom, para você que quer conhecer um pouco mais sobre a história do Luiz Eudes, aqui na descrição do vídeo tem todos os links para poder visitar a rede social, saber como adquirir o livro dele, tá bom? E se você quer participar do Eu Que Fiz, manda um e-mail aqui, ó, no euquefiz@revoluta.com. Eu vou ter prazer em te explicar em como faz para participar do programa, tá bom? Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Como eu sempre digo, só a arte salva. Até o próximo episódio, um beijo e tchau!